Fala galera, tudo bem? Hoje é a hora da gente falar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, seguindo aquela dinâmica dos destaques da rodada, pegando alguns destaques de aspectos táticos, etc. Hoje, alguns destaques um pouco menores, né? Até para não ficar um vídeo tão grande como foi na terceira rodada e tal, que teve muita coisa legal para a gente falar. Vamos começar falando do Atlético Paranaense, então. O Atlético já foi destaque algumas vezes aqui, principalmente na questão do Bruno Guimarães, pela qualidade de distribuição, o passe que inicia as jogadas. A gente chegou a falar sobre a saída de bola do tiro de meta lá na primeira rodada também. Agora acho que dá para destacar o Renan Lodge, né? E aí o Atlético mostrando mais uma vez um jogador jovem de potencial já se destacando dentro do campeonato. E resgatando uma característica que era muito comum lá atrás, no time na época do Paulo Autuori, era um time que usava muito as inversões de bola, né? E o Nicão tem muito essa facilidade, então o jogo pode chegar à ponta direita ou à meia direita e a partir daí buscar uma diagonal mais longa para a chegada de um lateral, alguém do lado oposto. Isso chegou a funcionar muito bem com o Atlético Paranaense no período com o Nicão e Sid Clay construindo as jogadas. E foi muito visível isso contra o Bahia também. Então, se a gente olha para o mapa dos passes que o Renan Lodge recebe na partida, a gente vai ver que alguns deles são justamente essas bolas diagonais mais longas, tentando buscar a participação do lateral lá pela ponta esquerda, tentando pegar o lado aberto para ele chegar com a qualidade técnica, com a velocidade que tem para concluir, seja num cruzamento, numa arrancada, num chute, enfim. E os lances na partida também mostraram isso, a própria origem do primeiro gol, teve o gol anulado também, foram lances muito parecidos nesse aspecto. O Atlético concentrando as suas jogadas pelo lado direito, conseguindo ter saída por ali, para depois essa bola chegar do outro lado e encontrar o Renan Lodge atacando o espaço, conseguindo aparecer nas costas do lateral ou do meia adversário, já que é difícil fazer essa cobertura, né? Você tem um ponta centralizando como mais um atacante, abrindo o corredor inteiro para um lateral que tem muita qualidade e que tem essa facilidade no apoio. Já se destacava nos times de base do Furacão também e começa a condicionar os adversários. Foi o que aconteceu dessa vez. É interessante que se a gente olha até para a participação dos passes do Nicão na partida, a gente vê que não só ele busca esse tipo de passe, essa inversão, embora circule pelo campo também, mas também as principais conexões dele na partida foram no top 3 aí, tem o Bruno Guimarães e também o Bruno Guimarães natural, por ser quem dita o ritmo, mas também o Renan Lodge. Então a gente está falando do meia pela direita que tem uma das principais conexões dele no jogo com o lateral esquerdo, até por esse jogo invariavelmente passar por isso, a inversão dos corredores para a chegada do Renan Lodge para a conclusão da jogada. Foi um dos destaques, né, em funcionamento de time, em comportamento com a bola, foi um dos destaques táticos dessa primeira rodada, sem dúvida alguma. Já que a gente está falando sobre lateral, puxar esse gancho para ir para um segundo. A gente chegou a falar sobre o Santos já na rodada passada, bastante o comportamento do Santos, dos alas que atacam por dentro com o Sampaoli. Dessa vez a gente viu um Santos vencer bem o Vasco, explorando muito bem as costas dos alas adversários. Então, se o Vasco entrou em campo com 3 zagueiros, o Sampaoli, ao abrir bastante o Rodrigo de um lado, o Soteldo do outro, tentou ter sempre alguém para acelerar, para receber no espaço às costas do ala, que naturalmente seria acionado pelo Vasco para tentar chegar ao ataque, para gerar saída em velocidade. E o Santos estava sempre pronto com alguém às costas para obrigar ou o ala a recompor muito rápido ou a tirar um dos 3 zagueiros já de posição. Então, sempre existia espaço para avançar por ali. E mais do que isso, as triangulações pelos lados do campo, sempre mudando funções e posicionamento das peças. Então, se a gente já destacou o Jean Lucas aparecendo na rodada passada, em vários momentos como quem abria o campo pela direita, dessa vez ele foi o meio-campista pela esquerda, porque pelo lado direito o Carlos Sanches era quem se alternava nesse comportamento de saída de bola com o Vitor Ferraz. Então, aos poucos a gente vai vendo o repertório mesmo, em pequenos ajustes táticos que variam de jogo para jogo, e nessa rodada acho bem importante destacar isso. Como foi fácil para o Santos explorar esses espaços nas costas dos alas, e como era fácil não só o contra-atacar por ali, explorando seus 2 pontas, mas também iniciar a saída de bola, geralmente com o Carlos Sanches recuando para receber próximo ou trocando de posição com o Vitor Ferraz. Do lado esquerdo, o Jean Lucas era o meio-campista, em alguns momentos o Jorge atacava por dentro e outras vezes por fora, e os próprios pontas que abrem esse campo não necessariamente ficam presos a essa posição, a esse setor do campo o tempo inteiro. O próprio gol do Rodrigo é um exemplo disso, né? O grande destaque individual da partida
Então foi um momento em que ele estava por dentro, arranca da esquerda para dentro, sendo que na maior parte do primeiro tempo ele havia sido o ponta pela direita. Ou seja, existem ideias de comportamentos, ideias de preenchimento de certos espaços no campo, mas nem por isso o jogador vai ficar restrito àquilo o tempo inteiro, o jogo inteiro. Saindo do assunto laterais para ir para um outro destaque, destacar o primeiro tempo do Fortaleza contra o São Paulo. Rogério Ceni era um personagem da rodada pelo reencontro e o Fortaleza tem sido um time organizado. E organizado em diversos momentos diferentes do jogo, né? Você tem a situação da saída de bola, essa saída de bola tem a participação constante do goleiro, especialmente porque o Felipe Alves tem essa facilidade, mas no próprio mapa dos passes da partida, a gente vê que o posicionamento médio do goleiro já é mais avançado e iniciando muito essa saída com os próprios zagueiros, porque passa por aí esse princípio de jogada do Fortaleza, não é se livrar rápido, por mais que seja um time que queira muito acelerar pelas pontas e tem jogadores rápidos para isso, é um time que tenta sair para construir com calma. Então, foi um jogo curioso porque os dois lados se adaptaram, né? E o primeiro tempo foi um primeiro tempo mais travado, mas com superioridade do Fortaleza, em que era muito nítido como cada técnico estava se protegendo do adversário. Então, o São Paulo marcando até com um bloco um pouco mais recuado, um bloco um pouco mais baixo, para fazer com que a troca de passes do Fortaleza tivesse que ter a qualidade para infiltrar, achar um buraco, uma brecha nessa marcação. Porque se você sobe tanto a marcação ou tenta marcar mais adiantado, o Fortaleza tem o Edinho, tem o Marcinho, para citar os dois jogadores de lado de campo que aceleram, o Marcinho em vários momentos entrando em diagonal, até foi uma alternativa que o Fortaleza tentou explorar dentro do primeiro tempo. Mas é um time que usa muito isso, né? Independentemente dos nomes que já foram trocados de rodada para rodada nesse início de campeonato, é um time que se comporta taticamente de uma forma parecida. Vai se defender num 4-4-2, com as duas linhas, com a participação dos dois homens de frente, já iniciando esse trabalho de quebrar as opções de passe de quem está saindo do adversário. Então o São Paulo, se o São Paulo marcava um pouco mais recuado para evitar os espaços, as costas da defesa para os contra-ataques do Fortaleza, o Fortaleza já marcava no bloco médio, né, ali no meio de campo. Então tinha os seus dois homens de frente, iniciando essa marcação para tentar impedir que a bola chegasse com liberdade aos meio-campistas. E olha que o São Paulo tinha 3 meio-campistas contra teoricamente 2 do Fortaleza. Daí a importância da dupla de frente já ajudar nesse primeiro passe, a quebrar esse primeiro passe. E muito cuidado dos meias pelos lados, dos pontas, né, que são os jogadores mais rápidos para a saída e que precisam fazer esse trabalho de para-brisa mesmo, né, de ir para um lado, depois fechar para o outro, sempre com essa coordenação para não espaçar muito e não sobrecarregar os dois volantes por dentro. Então foi o Fortaleza que fez um primeiro tempo muito bom nessa concentração, nesse trabalho sem a bola, esperando o momento para acelerar. Então é um time que tem o seu comportamento com bola definido, não vai se livrar, embora queira acelerar, quer acelerar com qualidade, não jogando de qualquer forma a bola para os seus pontas, e sem a bola, consciente de que pode incomodar a saída do adversário, fechando esses espaços se tiver a contribuição de todo mundo. E aí entra um aspecto que serve de gancho para um outro destaque da rodada, que é, diante desse cenário, como quebrar essa marcação, como conseguir avançar no campo. Esse é um dos grandes desafios hoje do futebol brasileiro. Ter alguém que, jogando mais recuado, tenha o passe capaz de quebrar essas linhas de marcação, de avançar, de ganhar território, de acionar um jogador mais avançado. E um jogador tem se destacado nesse campeonato até aqui por isso. E nessa rodada, de novo, deixou sinais de qualidade, especialmente no primeiro tempo. O Léo Senna, do Goiás. Num jogo em que o Ceará, por boa parte do tempo, foi quem tentou ditar o ritmo, as saídas do Goiás, fossem num contra-ataque ou construindo, geralmente passavam pelo Léo Senna para achar esse passe e tentar encontrar alguém que pudesse acelerar as jogadas. Tem sido um Goiás que tenta, com o Bárcia de um lado, Michael do outro, tenta botar velocidade. Mas esse passe que faz o time avançar, ganhar território, na maior parte das vezes é do Léo Senna. Nesse jogo, no primeiro tempo, isso aconteceu, mas se a gente olha para o mapa do campeonato como um todo até agora, a gente vê um número bastante relevante de passes que fazem o time avançar no campo, que fazem o time ganhar metros. Exatamente, se a gente olha para um ranking dentro do campeonato dos jogadores com mais passes para frente, vindo do campo de defesa, fazendo o time encontrar alguém ali mais perto do terço final do campo, o Léo Senna está entre os líderes. Então é um jogador para prestar atenção individualmente dentro da equipe do Goiás. E aí, para fechar, já engatando com o último tópico, essa qualidade do Léo Senna
pode ser também um assunto quando a gente fala de Botafogo e Fluminense, do clássico carioca na rodada. Porque por mais que o Botafogo venha de resultados muito bons, né, e muita gente tem até falado, fala do Barroca, o início é bom, as ideias do Barroca de fato são bem legais e é promissor o que ele pode tentar estabelecer dentro do time. Mas especificamente nesse jogo, a gente viu o Botafogo com mais dificuldades para executar isso e a gente viu até possivelmente a melhor atuação do Fluminense no Campeonato Brasileiro até aqui. Claro, contra o Grêmio foi épico, foi emocionante e tudo mais, mas a qualidade de passe para iniciar as jogadas foi melhor. E isso obviamente passa pela saída de mais qualidade com meio-campistas mais técnicos. No caso, o Alan para dar esse primeiro passe à frente da defesa, o Daniel para ser mais um jogador com agilidade, com bola no pé, mais uma vez o Caio Henrique também. Então a saída de bola do Fluminense funcionou melhor. O time conseguiu superar momentos em que o Botafogo subia para pressionar e conseguiu gerar boas saídas de bola, num nível muito bom. O início da partida teve um nível técnico muito bom das duas partes. Foi legal até que o Barroca reconheceu isso na entrevista, porque o Botafogo venceu o jogo não necessariamente executando o que quer fazer como ideia, mas se adaptando, resistindo e depois aproveitando a oportunidade que teve também para sair com os 3 pontos. Então, mais para frente a gente fala um pouco mais sobre o Botafogo. Só não queria deixar de destacar que a mudança das peças fez o Fluminense elevar o nível dentro da proposta que tem de jogo, na execução dessa proposta, o que foi um assunto mais longo no vídeo da rodada passada. Então fica até o convite para quem quiser entrar nesse tema específico. Eu falei mais sobre essa saída de bola do Fluminense no vídeo da terceira rodada. Por hoje é isso, são esses os destaques, mas vocês podem ficar à vontade para comentar, para sugerir, para participar também. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo por aí, curtam também. Um abraço a todos, até a próxima.